Estamos aqui mais uma vez na nossa escola Querigma e viemos trazer uma continuidade de uma série de estudos que estamos fazendo sobre autoridade espiritual. E eu espero que você esteja acompanhando as nossas aulas que estão gravadas nos nossos stories das redes sociais, tanto do Facebook do YouTube. E se você também quiser acessar a minha página pessoal do YouTube, Elisa Viola Silveira, lá também tem todas as minhas aulas que eu tenho gravado aqui. Eu tenho baixado lá para ficar de uma forma mais simplificada, para você também ter acesso. Será uma honra ter você se inscrevendo no meu canal, curtindo e ajudando, né? Você sabe que se você não curtir, não se inscrever, você também não recebe notificações e também acaba perdendo a oportunidade de ter mais conhecimento. E assim sucessivamente com todas as redes sociais da Família da Fé. Amém? Você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, muito bem-vindo! A nossa escola, ela é anual, nós trabalhamos de forma modular e mesmo ela sendo de forma modular, você pode entrar em qualquer momento do ano. Mesmo já estando hoje em torno da 7ª aula, mais ou menos, você pode entrar dentro de um dos nossos cursos, começar a partir dessa fase. Você não receberá a certificação porque perdeu uma parte desse módulo, mas já vai começar a ter uma comunhão, vai ter uma comunidade, vai ter um entretenimento, vai ter conhecimento e assim você não vai se sentir tão sozinho, você vai estar sendo ensinado, instruído. E quando toda essa pandemia acabar, ou mesmo diante da pandemia, ou de qualquer adversidade da vida, ou não seja nos momentos felizes, você vai estar pronto para servir a Deus. Amém? Vamos lá então para o nosso curso hoje? Bom, esse mês todo do mês de setembro, nós estamos, como eu falei, estamos falando sobre autoridade espiritual. Nas duas últimas aulas, nós falamos, na primeira aula eu falei o que era autoridade, falei sobre o que era autoritarismo, falei sobre abuso de autoridade, que é crime, seja ela espiritual, eclesiástica, seja ela corporativa, seja ela familiar. Então, assim, na nossa primeira aula eu fiz uma explanação, algo mais curto, mais abrangente, para que você pudesse entender e ter uma clarificação, ter uma claridade daquilo que trazer luz sobre você, sobre o que é autoridade, tá bom? Quando nós falamos de autoridade espiritual, estamos dizendo que estamos mexendo no mundo espiritual. E aí, na segunda semana, nós tivemos o privilégio de estar contando para você de 3 personagens sobre a queda de Adão e Eva e a história da serpente, como é que Adão e Eva foram enganados, como é que eles desobedeceram a Deus e as consequências dessa desobediência. É muito importante você compreender que quem estabeleceu a autoridade espiritual foi o próprio Deus, porque Ele é o Criador. Então, uma das palavras-chave das duas últimas aulas está em Romanos 13, que vai falar sobre que Deus instituiu a autoridade espiritual, e Gênesis 1 vai falar como Deus instituiu essa autoridade aqui na terra, dando governo ao homem, dando governo à mulher, e que por causa do pecado iniciou-se uma hierarquia entre o homem e a mulher para estabelecer ordem, não só no mundo espiritual, mas também no mundo terreno. Eles foram expulsos do Éden e hoje nós vivemos essa realidade aqui na Terra. Gostaria hoje de compartilhar com você uma outra história muito mais espiritual, que ela vai sair um pouquinho da esfera terrena e nós vamos subir mais além. Hoje nós vamos falar sobre Lúcifer, nós vamos falar sobre a queda de Satanás, como é que ele caiu, o que aconteceu no céu, como foi que tudo isso começou e o que isso pode atrapalhar na nossa vida nos dias de hoje com relação à autoridade espiritual ou à autoridade estabelecida na terra em diferentes governos e situações no qual você possa estar vivendo. Ou você pode ser um líder, ou você pode ser um liderado, ou você pode ser um subordinado, mas em algum momento da sua vida a autoridade espiritual, ela já faz parte de você, porque você é filho de Deus. Amém? Vamos orar? Porque como esse tema é um tema bastante espiritual,
e a gente está mexendo em questões de áreas de batalha espiritual, é muito importante que nós estejamos debaixo de uma cobertura. Amém? Feche os seus olhos e, se você puder, coloque a mão na sua cabeça, assim como eu estou colocando, para que, fazendo um ato profético, você possa receber a cobertura do Espírito Santo e do sangue de Jesus na minha vida, na sua vida e na sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego este momento nas tuas mãos e peço a cobertura do teu sangue. E peço que o Senhor mesmo repreenda as trevas e Satanás, que ele esteja cego, surdo e mudo, e que tudo que vamos falar sobre a origem do pecado, sobre a queda de Lúcifer, sobre a origem das trevas, quero te pedir, Senhor, que traga clarificação, que o Senhor quebre agora, Senhor, as fortalezas do engano, que o Senhor rasgue o véu do entendimento e traga a verdade que está no oculto e no escondido, Senhor. Que Jesus Cristo venha clarificar a nossa mente, que o Espírito Santo venha nos conduzir a este conhecimento e que isso venha trazer liberdade e venha nos trazer instrução e obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, só nessa oração que eu fiz agora, já fiz um spoiler para você do que vai ser essa aula. Então vamos lá? Olha, eu separei vários textos, porque para falar de autoridade espiritual, a Bíblia, ela está recheada. Mas eu não queria ficar falando de temas já conhecidos, eu queria falar de temas que você pudesse aprender de forma simples, objetiva e eficaz e que trouxesse para você ferramentas que fosse transformar a sua vida e que te desse luz para você tomar decisões no seu trabalho, dentro de casa, dentro do ministério, e você entender que existe autoridades que são obedientes e existem autoridades que são rebeldes. Existem os filhos da luz e existem os filhos das trevas. Existe o joio e existe o trigo. Existe a ovelha e existe o bode. Deu para entender? Em todos os lugares no qual você for passar, você vai encontrar o bem e o mal. Foi isso que aconteceu na nossa última aula, quando nós ensinamos. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o psique deles começaram a desenvolver um conhecimento ao qual eles nunca tinham tido acesso, que é da maldade. Então, a partir daí, a nossa constituição genética, física, emocional e espiritual ficou contaminada pelas concupiscências da carne. E quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que o fruto do Espírito, que é o amor, que cobre multidões de pecados, e ele tem diferentes essências e contribuições, como longanimidade, paz, amor, mansidão, domínio próprio, perdão, enfim, todas as ferramentas para que você possa hoje vencer as obras da carne, que é a origem do pecado de Lúcifer. Então, vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso, e eu espero que esse estudo venha te trazer um pouquinho mais de informação e entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é contra pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E este príncipe das trevas, neste tempo, está regendo aqui. Nós estamos debaixo do espírito da Babilônia, estamos debaixo do espírito do anticristo, o mundo, mas nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E ele mesmo diz que nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo. Então você que é cristão precisa compreender quem você é em Cristo e que Satanás está debaixo dos nossos pés. Se você puder, você pode até bater seu pé assim comigo e se assentar nas regiões celestiais com Cristo e reinar com ele. Amém? Então vamos lá? Quero que você abra comigo em Ezequiel 28. Tanto em Ezequiel 28, como em Isaías 14, vai falar de dois reis. Em Ezequiel 28, ele vai falar sobre o rei Tiro. Em Isaías, ele vai falar sobre o rei da Babilônia, que também, essas duas histórias, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, vai fazer uma alucinação, ele vai fazer uma atipificação, vai tipificar, nossa, falei errado, vai tipificar uma sombra de uma situação real de pessoas humanas que estão tendo um comportamento
luciferiano, de satanismo puro. Então Deus ele pegou 2 homens que ele chama de servo, que não eram judeus, mas eram reis que serviam a Deus, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi constituída por Deus, e eles tiveram os mesmos comportamentos. Então, quando você for procurar na Bíblia sobre Satanás, sobre Lúcifer, sobre a origem do pecado, não tem nada específico dizendo é isso. Mas nesses textos você vai encontrar a sombra do que significa, né? A Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. E quando você vai estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que repete de novo a mesma informação o qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, o espírito da Babilônia. Então você vai entender que o que eu vou passar para você, mesmo estando escrito no Velho Testamento, estamos vivenciando neste presente, no tempo Cronos, ainda essa história, que tem um final feliz para nós, mas temos ainda uma história para vivermos, não só eu, mas você, sua família, e precisamos estar debaixo da cobertura espiritual do Espírito Santo e do sangue de Jesus, para que possamos vencer o dia mal. Amém? Então vamos lá. Acredito que você já deve ter lido, mas o texto é um pouco comprido, eu vou tentar simplificar e vou tentar ser bastante objetiva para que esse vídeo não fique pesado e você tenha o seu tempo na sua casa de estudo. É fundamental que você não só pegue as ideias, as instruções, mas que você também leia, que você reflita e que você pergunte para Deus: Senhor, onde eu tenho que mudar? Porque a origem do pecado está em Lúcifer, a origem do pecado está em Satanás. Então toda a origem do seu pecado está nesta entidade espiritual que é uma criatura. Lembra? Eu não sei se você lembra da nossa aula passada. Por que é que nós temos que honrar a Deus e ter Ele como nosso líder, ter Ele como nosso supremacia, soberano? Porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. E Lúcifer foi um anjo que era querubim, que você vai ver aqui, nós vamos fazer um resuminho, e você vai entender que ele era uma criatura, continua sendo criatura, mas que tem um final totalmente destrutivo. Vamos lá? Bom, em Ezequiel 28:1 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha, Deus falando com Ezequiel, uma profecia contra o rei Tiro, que tipifica Satanás, ok? Ele está dizendo assim: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração. E dizes, não é só elevar o coração, não é só um pensamento que brotou na sua mente. Ele também verbalizava, eu sou Deus. E sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, no meio dos povos. Sendo tu homem e não Deus, e estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Olha a ousadia deste rei humano, como eu e você, tipificando uma atitude luciferiana de desejar ser Deus e dizer que é Deus. Vamos lá. Eis que mais sábio és que Daniel. Ele está dizendo que este rei era tão sábio, ele tinha tanta sabedoria quanto o profeta Daniel. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ou seja, ele tinha revelações espirituais. Porque quem conhece a história de Daniel sabe que Deus falava com ele por sonhos, por revelações. Ele orava, ele tinha uma intimidade com Deus. E ele foi o rei, o profeta da época de Nabucodonosor, da época da Babilônia. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Então, ele era um homem cheio de sabedoria, cheio de entendimento, e ele começou a adquirir riquezas. Preste atenção nesses detalhes, que depois, mais adiante, você vai ver uma comparação do mundo físico com o mundo espiritual. Aqui está falando do mundo físico, depois nós vamos para o mundo espiritual. Vamos lá. E pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Olha só, o poder, ele
ele é muito importante, ele é dado por Deus, mas ele pode corromper os homens. E você pode ler diferentes histórias da Bíblia ou diferentes histórias da humanidade, que existem diferentes reis ou diferentes governantes que ficaram obcecados pelo seu poder, que mataram milhares de pessoas, e hoje nós temos diferentes nomes de governos hoje para você poder ver sobre a autoridade eclesiástica, autoridade política, autoridade governamental, e a única autoridade espiritual que existe hoje é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Ele se igualava a Deus, ele se dizia ser Deus, ele queria pensar como Deus e ele estimava ter o coração de Deus. Mas o coração de Deus é perfeito. E ele era uma criatura, ele jamais poderia imaginar se igualar a Deus. Vamos continuar aqui? Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão a sua espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Aqui Deus já começa a corrigir ele. E Deus começa a mostrar que ele vai perder o poder dele. Porque a Bíblia diz que o orgulhoso Deus abate, mas o humilde Deus exalta. Vamos lá? No versículo 8 diz assim, a cova te farão descer. Olha só, das profundezas. Já está falando que ele vai para o inferno. Morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Das pessoas o qual ele queria se assentar e ser como Deus são as mesmas que vão destruí-la. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Olha só, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te trapassa. Deus está dando uma correção ao retiro. Quando nós viramos a página e damos continuidade, ele fala no versículo 10 assim, da morte dos incircuncisos morrerá por mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Esta palavra eu o falei quer dizer autoridade espiritual, suprema, soberana, do Criador. Eu disse e vai acontecer. Agora veja daqui para frente a relação espiritual deste homem que teve um desejo no seu coração, ele se sentia como Deus, ele achava que ele tinha o coração de Deus, ele queria se assentar no trono de Deus aqui na terra, mas na verdade a influência era espiritual, era luciferiana. E por isso que eu quero enfatizar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma coisa que o meu pastor sempre fala sobre a história de Ananias e Safira, né? Ele sempre usa esse versículo, né? O que foi que aconteceu, como foi que Satanás encheu o seu coração com esses pensamentos? Como foi que Satanás conseguiu colocar na tua mente essas atitudes? Eu quero te dizer, querido, conseguiu por estar longe de Deus. Conseguiu porque está ausente de Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, agoniando em dores por mim e por você, ali ele estava decidindo entre morrer ou não morrer por mim e por você. Ele foi pedir ajuda aos seus discípulos e eles estavam dormindo, porque a opressão era tão grande naquele ambiente que eles não conseguiam ficar orando, intercedendo, ajudando Jesus. Até Jesus precisou de oração, mas ele não encontrou, porque Jesus precisava passar por isso. Mas Jesus deixou uma observação muito importante. Eu quero deixar aqui uma primeira chave para você. Jesus disse assim para os discípulos, ao menos uma hora você não pode orar? Ao menos uma hora você não pode estar comigo? Não sabeis que serão tentados e se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação? Quando você está longe da presença de Deus, o seu coração vai se encher de desejos malignos, porque mente vazia, né? Diz o ditado, é oficina do diabo. Então vamos lá. A partir do versículo 11, ele vai fazer uma tipificação espiritual falando sobre Lúcifer. Então quero que você entenda que esse texto conta a história de um rei, mas também nesses detalhes que estão escritos aqui, não tem como você tirar esse rei neste contexto. Então é um comparativo da questão humana e espiritual. Vamos ler junto? No versículo 11 diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, novamente veio a palavra a Ezequiel, completando a revelação de Deus para ele.
Filho do homem, levanta um clamor sobre o rei Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. A mesma coisa, o rei Tiro, no comecinho desse capítulo, também era perfeito, também ele tinha uma atitude que ele achava que ele era Deus. Mas aqui ele estava falando de cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vamos continuar no 13. Estavas no Éden. O rei Tiro não poderia estar no Éden. Então ele está falando de mundo espiritual, porque Éden é mundo espiritual. Vamos continuar? Jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha só a vestimenta, a roupagem de Lúcifer. Então preste atenção, querido. A vestimenta dele era de sardônia, de topázio, de diamante, de turquesa, de ônix, de jaspe, de safira, de carbúnculo, de esmeralda e de ouro. Olha, eu tenho uma aliança de ouro. Esses dias eu estava conversando com o meu marido, ele me compartilhou uma informação. Eu não cheguei a verificar, mas eu acreditei no meu marido. Porque ele é uma pessoa que quando ele fala com muita certeza. Ele falou que o ouro é um metal que já foi comprovado que ele não é algo produzido na Terra, que ele é algo extraterrestre, né? Não sei se você pode entender. Nossa, pastor, extraterrestre existe? Querido, tudo que é fora da Terra é extraterrestre, né? Só que alguns preferem chamar de ET, de extraterrestre, mas nós sabemos que são demônios, nós sabemos que são espíritos malignos. Existe vida fora da Terra, só que é um outro tipo de vida, não é a vida terrena. Existe um outro tipo, existem outras criaturas que um dia nós vamos conhecer. Assim como você vê no microscópio diferentes criaturas que você jamais veria com o olho nu, você não tem noção daquilo que os nossos olhos não vê no mundo espiritual, não tem acesso ao céu como nós não temos acesso aos mares e nem sobre a terra. Então, assim, o que Deus criou vai ser revelado na medida em que Ele quiser nos revelar. Amém? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a sua vestimenta, era a sua cobertura. Então, já falei para você das pedras preciosas. Ele era vestido disso. E as obras dos teus tambores e pífaros estavam em ti no dia em que fostes criado. Fala comigo. Lúcifer foi criado. Essa palavra Lúcifer vem em espírito de luz, tá? A palavra Lúcifer, no original, eu fui verificar, ela não existe, ela foi criada no latim para que pudesse clarificar o entendimento das pessoas. Mas ele era um espírito de luz, tá? E ele era vestido de todas essas pedras preciosas e dentro dele ou fora dele, não vou falar que tinha os instrumentos que nós temos hoje. Lembra que eu falei que tipifica, que é a sombra? Eu acredito que ele era um ser que ecoava sons musicais. Além de ter pedras preciosas que o cobriam, ele também emitia sons de louvor e adoração a Deus. É isso que eu acredito, ok? A Bíblia, continuando aqui lendo, né? Fosses criados e foram preparados. Deus criou, Deus preparou cada pedra, cada instrumento, cada detalhe para criar Lúcifer. No 14 diz assim, tu eras o querubim, ó, já não é mais Lúcifer, agora ele já é Satanás. Tu eras o querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, e andava sobre essas pedras. Olha, em alguns estudos, eu não posso falar para você, porque aqui a Bíblia não declara, mas em alguns estudos diz que Lúcifer era um querubim, a Bíblia diz isso, que ele era um querubim, mas ele era um querubim com um formato diferenciado dos outros querubins. Ele era de uma alta patente, perfeito em sabedoria, ele era perfeito em formosura e ele tinha permissão de estar perto de Deus e ele tinha as pedras, 12 pedras, que se compara a um sacerdote. E você vai ver no decorrer dessa história que
ele começou a fazer comércios, começou a criar cidades, como se ele criasse templos para que ele fosse adorado. Então, assim, são estudos paralelos que eu fiz, mas eu deixo aqui uma pulguinha para você procurar, e se você tiver mais informação, passe para mim, porque eu também quero saber. Porque isso é muito interessante. Ele quis profanar o templo do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Vamos continuar? Olha só. Perfeito eras no teu caminho. Querido, ele era perfeito. Desde o dia em que fostes criado. Olha, mais uma vez Deus falando, ele foi criado, ele não se fez, então ele não é Deus. Então nós devemos adorar a Deus e não a criatura. Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Iniquidade é uma quantidade de pecados repetitivos que a pessoa não para e não se arrepende. Por que é que Satanás até hoje é considerado Satanás? Porque ele não pediu perdão dos seus pecados. Se ele tivesse se arrependido, como eu e você, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é amor, que Deus morreu por nós, se ele tivesse feito isso, ou se ele fizesse isso, ele seria perdoado. Mas ele não aceitou se humilhar. E uma das formas de humilhação é a oração. Mas uma forma de humilhação é você se prostrar diante de Deus. Confesso que nesses dias, ao preparar essa aula, me senti bastante intimidada espiritualmente, com muitas batalhas espirituais, porque o tema é bastante polêmico. Mas antes de vir para cá, eu me ajoelhei e me humilhei, para que em nenhum momento Satanás encontrasse no meu coração nenhum tipo de orgulho ou soberba. Mas antes, eu me despojei de mim mesma, para que eu não olhasse para mim em nada. Vim com um coração temeroso, para que o Espírito Santo me enchesse de tal forma que não fosse eu a falar, mas Deus falar através de mim. Eu ser um vaso de barros, um templo vivo, para que você pudesse ouvir a voz de Deus e não a minha. Amém? Vamos continuar aqui? No 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Olha só, iniquidade, multiplicação do pecado, encheu o interior dele de violência, de brigas, de confusões e pecou. Querido, isso aqui é um efeito dominó. Tudo passa por um pensamento, tudo passa por uma visão, por algo que você ouve, mas passa por um período de reflexão antes de você pecar. Você não peca porque você... eu pequei sem querer. Não, querido, você peca porque você quis pecar. Entendeu? Você é responsável pelo seu pecado. Assim como Eva teve tempo suficiente para pegar a fruta, porque Deus disse para ela na aula passada, que estava aqui em Gênesis 1, que ela não podia pegar e nem comer. Ela pegou e comeu. E para Adão, Deus disse: não coma, porque certamente morrerás. Agora preste atenção. Quantas vezes Deus nos instrui e a gente ignora as instruções de Deus? Quando se fala de comércio, eu fui procurar o que significava esse tipo de comércio. Fiquei pensando, nossa, a vida hoje está em volta do capitalismo, em volta do modismo, em volta de se comprar, de ter, de ser. É um espírito do anticristo, é um espírito da Babilônia, é um espírito de Jezabel, um espírito de prostituição. Tudo envolve dinheiro hoje. Então eu quero chamar a sua atenção para uma história muito comum, muito fácil de você elucidar ela, que é a história de Davi e seu filho Absalão. O seu filho quis o lugar do pai. Só que aqui, Lúcifer não era filho de Deus, ele era um anjo. Deu para entender? E a Bíblia diz que o filho de Davi ficava na beirada das estradas, nas portas do castelo, tentando fazer o papel do pai e causando confusão, fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo política para desmoronar, para desfazer o trono do pai. E quando você vai ver a história de Davi, você vai ver que ele era o homem segundo o coração de Deus e o seu filho ia herdar esse trono. Mas ele queria antes, ele queria tomar o poder.
E você vai ver na história que ele realmente conseguiu tomar o poder. Ele não só tomou o poder, mas como tomou as esposas de Davi, teve relações com ela na frente de todas as pessoas. Davi saiu como um fugitivo até que seu filho foi assassinado e depois Davi voltou para o seu reinado. Querido, todas as vezes que você tenta querer o lugar do outro, mesmo que seja um lugar simples, e você quer aquele lugar, ou seja, um lugar de alta patente, aquele lugar não é seu. Deus já tem um lugar para você. Eu não sei se você lembra da aula da semana passada. Lembra quando eu disse que o sol governa o dia e a lua governa a noite? Tem algo que Deus colocou dentro de você para você governar. Como Deus colocou algo em mim para eu governar. Hoje eu sou uma mulher casada, então eu governo dentro da minha casa. O meu marido, a Bíblia diz que deve governar a minha mente. Olha só, nós pais devemos governar os nossos filhos. Nós devemos, por exemplo, eu sou uma pastora e sou professora, eu devo governar a instrução, o conhecimento para poder te passar a informação correta. Você é uma semente para um propósito. E é essa semente que você precisa fazer aparecer na sua vida. Há um mês atrás eu comprei uma mudinha de tomatinho cereja. E eu perguntei para o rapaz, quanto tempo demora para essa muda crescer? Ela era bem pequenininha assim, gente. Olha, agora ela tá desse tamanho, não sei se você consegue ver minha mão aqui, acho que tá demais, né? E aí essa semana passada eu comecei a ver brotar flor. E aí eu podei, joguei água, joguei esterco, tudo que tem que fazer. E eu tô deixando, o negócio vai crescendo. E falaram pra mim que ia brotar muito tomatinho cereja. Eu tô lá olhando e falava, como será que nasce um tomate cereja? Porque a força daquela semente é para produzir tomate cereja, tomatinho cereja, sabe aquele pequenininho que a gente come em salada? E eu tive essa experiência de poder ver aquilo brotar, crescer. No tempo oportuno nasceu as flores e depois que nasceu as flores, de repente, gente, da noite pro dia apareceu umas bolinhas. E agora os tomatinhos estão crescendo. Quem sabe eu vou postar nas redes sociais, no meu Facebook ou no meu Instagram e você vai lá ver. E assim eu fiz com girassóis, eu fiz com hortênsia, eu fiz com outros tipos de flores e também de condimentos para colocar na comida em casa. Algumas são sementes, outras são raízes. É tão lindo quando você entende a força da sua essência, daquilo que você foi projetado. Para que é que Deus te fez? Se não for para adorar a Deus, então para que eu nasci? Se não for para cumprir os propósitos de Deus, por que eu nasci? Aqui Lúcifer tinha um propósito. Ele tinha uma missão e ele desejou a mais da missão, ele quis ir além dessa missão. E quando ele desejou ser mais do que Deus, você vai ver aqui comigo, ele si próprio sentenciou. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Então no 16 diz assim, multiplicou o teu comércio, ou seja, multiplicou a fofoca, a intriga, a confusão. Eu não sei que tipo de comércio ele fez lá, mas alguns teólogos dizem que foi isso. Ele começou a trazer dúvida e discórdia no coração dos anjos lá no reino dos céus. E encheu o seu interior de violência e pecou. Pelo que, olha a sentença divina sobre o orgulhoso. Pelo que te lançarei, porque foi profanado e fora do monte de Deus, fora da presença de Deus, eu te farei perecer. Porque quem está na presença de Deus não perece. Mas quem está longe de Deus perece. Acabei de falar para você que Jesus disse aos discípulos, se você não orar ao menos uma vez, ou uma hora, você vai cair em tentação. Existem estudos científicos, eu recebi um vídeo essa semana do pastor José, que ele mandou para a família e para os pastores, de um estudo científico muito interessante, dizendo que se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, depressão vai embora, alcoolismo vai embora, prostituição vai embora, divórcio vai embora, violência vai embora. Querido, a solução está na presença de Deus. Na ausência de Deus, a morte. Na presença de Deus, a vida. Se você não entender que Ele é o Criador, que Ele é a fonte de vida, você vai definhar como uma uva passa e vai morrer. Vamos ver aqui, vamos continuar para a gente entender essa história? Olha só.
Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, por causa da tua formosura. Ele se vangloriava porque ele era diferente dos outros querubins. Quando você vai estudar os querubins, você vai ver que eles têm 4 cabeças, de homem, de boi, de touro, de águia, tem 4 asas, eles são reluzentes, eles estão a serviço de Deus, eles ficam no templo de Deus. Uma outra hora eu posso dar uma aula sobre angiologia, que é muito legal, tem 2 aulas muito interessantes sobre isso. Quem sabe numa outra oportunidade eu ensino um pouquinho mais profundo, mas você pode procurar na sua casa, você pode estudar se você quiser. Ou então entrar no meu canal do YouTube, que lá tem uma das aulas falando sobre anjos, ok? Vamos lá. Então, ó, elevou o teu coração por causa da tua beleza e corrompeste a sabedoria. Ou seja, a pessoa que se vangloria corrompe a sua sabedoria. Perde a sabedoria, porque começa a olhar para si. E a sabedoria humana, terrena, produz destruição. Mas a sabedoria que vem do alto produz vida, produz esperança, produz algo extraordinário em comum para você e para mim. Olha só que ele continua aqui. Por causa do teu resplendor, por causa do teu brilho, por causa da glória que eu compartilhei com você, você vai cair por terra e eu vou te lançar diante dos reis que eu te coloquei. Você vai cair do jeito que você quis subir, você vai cair. E olha que coisa interessante. Ao preparar esse material, uma intercessora adolescente teve um sonho. E eu fiquei sabendo hoje, enquanto eu estava de joelho orando na minha casa, pedindo para Deus a confirmação se era isso que Deus queria que eu falasse. E ela teve um sonho. E o sonho dela dizia exatamente essa frase que Deus confirmou no meu coração, que era isso que eu deveria falar para mim e para você. O teu orgulho te tirou do jardim. Existe uma música linda que fala sobre isso. O orgulho de Adão e Eva tirou ele do jardim. O meu orgulho, o seu orgulho pode te tirar da presença de Deus. O orgulho de Lúcifer tirou ele da presença de Deus. O teu orgulho pode destruir a tua família, pode destruir tua mulher, pode destruir teus filhos, pode destruir o teu ministério, a tua igreja, a tua casa, porque na verdade nada é teu, tudo é de Deus. O teu orgulho pode estar profanando, prostituindo com a igreja de Cristo. Ouvi a doutora Edmé Williams falando uma vez que existem muitos pastores adulterando com a noiva de Cristo. Eu achei aquilo tão forte, porque a gente tipifica a igreja de Cristo como uma mulher, mas Deus compara a adoração a ídolos como um adultério, seja você homem ou mulher, e ali causou um divórcio entre Deus e os homens. E só Jesus, por causa do seu sacrifício, trouxe esse religar, essa restauração dessa aliança, desse casamento, dessa comunhão. Porque casamento é unidade. Amém? Vamos lá. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Olha aqui, por isso que esses teólogos disseram santuários. Existiam outros templos lá no céu. E com certeza eu não posso dizer, mas eu posso imaginar que ele poderia ser sim uma tipificação sacerdotal de santidade, de sabedoria, de louvor, de adoração por causa do santuário aqui, ó. Eu, pois, o fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. Pensa num querubim glorioso, majestoso, brilhante, cheio de pedras preciosas, que saía de si todo louvor, adoração, toda a perfeição, e ele implodiu de dentro para fora, virou cinza, e toda aquela glória se foi. Toda aquela beleza se foi. Essa semana eu vi uma matéria que chamou minha atenção. Eu vi uma matéria de um moço que estava fazendo uma tatuagem e até essa região do seu corpo estava toda tatuagem de preto, de cinza. E ele me fez lembrar disso aqui. E atrás das costas ele tatuou todo o mal dentro de mim. Eu sei que existem tatuagens que têm significados bons, mas a maioria delas tem um significado espiritual que
precisa de cura interior, como libertadora e trabalhar na área da psicanálise, estudando psicologia, temos um seminário chamado Face a Face, que também está nos nossos canais das redes sociais, na minha página do YouTube, chamado Face a Face, Cura e Libertação. Tem na área financeira, tem na área corpo, alma e espírito, tem na rede social da Família da Fé também lá. Se você procurar Querigma ou Escola de Profetas, você vai ver esses links para você fazer esses pequenos seminários para você aprender. E você vai ver que quando uma pessoa começa a se autodeformar, se automutilar, é porque ela está perdendo a identidade de Deus ou ela não tem identidade divina. Aqui Deus o transforma em cinza. Ele destrói aquilo que ele criou. Ele transforma numa outra coisa. Mudou o DNA de Lúcifer. Agora que ele já é Satanás, pura trevas. E no 19, para a gente fechar. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste. A maioria das pessoas tem medo do diabo, mas não deveria ter. Nós sabemos sim que ele tem poder, sabemos sim que este tempo que vivemos é um dos piores tempos e vai ficar pior para os ímpios. Para os filhos de Deus, aqueles que estão em oração, serão guardados pelo Espírito Santo. É tempo de ser revelado o anticristo, é tempo do anticristo se materializar, porque é um tempo apocalíptico, mas é um tempo onde nós também, cheios do Espírito Santo, temos autoridade espiritual maior do que a dele. E se você não souber o que é autoridade espiritual, você pode sofrer. Essa oração que eu fiz foi para proteger você, porque eu entendo de autoridade espiritual. E semana que vem nós vamos estar falando de vários exemplos da Bíblia que falam sobre autoridade espiritual. Vamos lá. E nunca mais serás para sempre. Essa frase para mim me incomodou demais. Eu fiquei pensando nela 2 semanas para preparar essa aula. E quando eu li nunca mais serás para sempre, eu escrevi aqui para mim. Jesus venceu a morte. Não é assim? Jesus morreu, ressuscitou, foi ao inferno, pegou a chave do inferno e da morte, foi dada a ele toda a autoridade, poder e honra. Mas essa frase, nunca mais serás para sempre, quer dizer assim, a morte foi vencida. Em Apocalipse diz que a morte será destruída e que a morte vai morrer. A morte da morte. Grave isso. Jesus já venceu. E nós só estamos sentado num sofá, vendo a cena passar. Esse dia vai chegar. Agora a minha pergunta é para você. O teu orgulho te tirou do jardim? Tem te tirado do jardim? A soberba do teu coração? Você se acha Deus? Você quer controlar todo mundo e todos? Você acha que você é um senhor feudal, uma senhora feudal, que pode mandar e desmandar na noiva de Cristo? Você acha que você tem autoridade acima da cabeça, que é o Cristo, para governar a igreja e a noiva de Cristo? Foi isso que Satanás quis fazer. E é isso que ele quer encher o teu coração. Ele quer encher teu coração contra os pastores, contra as pastoras, contra os líderes, contra os levitas. Ele quer trazer divisão, trazer feitiçaria, magia, encantamento. Porque a Bíblia diz que o pecado de feitiçaria está na idolatria, mas também está na divisão, na facção, na briga, na intriga. Esse texto serve para a gente elucidar tantas coisas, sabe? Iniquidade, pecados repetitivos, comércios dentro da igreja, comércios políticos, comércios entre líderes religiosos de diferentes denominações, trocas de serviço. Querido, às vezes a gente acha que não está vendo, ou você acha que ninguém está vendo. As ovelhas estão vendo, as pessoas estão vendo, Deus está vendo, Satanás está vendo, e a minha tristeza vai ser o tamanho da sua queda. E eu quero chamar a sua atenção. Não brinque com as coisas sagradas de Deus. Porque do mesmo jeito que você subiu, e Ele permitiu que você subisse, na mesma altura que você quer chegar, vai ser a profundidade ao qual Ele vai te fazer cair.
porque com Deus não se brinca. Quando eu continuei lendo isso daqui, fui para o livro de Isaías, eu me assustei muito, porque o livro de Isaías, ele também fala a mesma coisa, Isaías 14. Eu não quero repetir, mas olha só o que ele fala no versículo 12 e no versículo 13. Ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, ele chamando de Lúcifer, porque era estrela, era luz, tá? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, aqui ele está falando de nações lá do mundo espiritual e depois caiu por terra. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei, da banda do lado no norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui eu chamo a sua atenção. Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Eu e você. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez à imagem e semelhança de Deus. Satanás ficou furioso, porque ele queria ser como Deus. E quando ele compreendeu que ele era um anjo especial, mas que ele não era a semelhança de Deus e não era filho de Deus, e ele não tinha nada de Deus, então ele cirou no seu coração. E ele começou a fazer facção e divisão no céu. Aqui é algo para você pensar. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. E aqui segue. No 24 diz assim uma sentença. Quero te dizer que Deus, por ser o Criador, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é fiador, Ele é salvador, curador, perdoador. Ele é tudo o que você precisa. Mas enquanto você não entender a soberania dEle, você vai ser altivo, arrogante, prepotente. Você não vai ter mais amor. O amor no seu coração vai se esfriar. Você vai abandonar as ovelhas que Deus te deu. E você vai querer governar pela tua própria sabedoria e pela tua própria experiência humana. Quero chamar a sua atenção para que você honre a Deus com a sabedoria que vem dele, não sua. Faça o que ele te mandou, com a essência que você tem, e não queira ter uma essência que você não tem. E não destrua os ministérios de outras pessoas, não destrua as vidas de outras pessoas, porque você vai prestar conta para Deus. Da mesma forma que você pode ganhar uma pedra na sua coroa por salvar alguém pregando o evangelho, você pode ir para o mais profundo abismo junto com Lúcifer. E para eu encerrar essa parte, uma profecia contra os sírios, eu quero te mostrar como Deus julga, como é o tribunal de Deus. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, no 24, Isaías 14, 24, como pensei, assim sucederá. Como Deus pensa, assim acontece. Como determinei, assim se efetuará. Isso se chama autoridade, julgamento e tribunal. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos, fala comigo, o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, pode invalidar a sua ordem? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Querida, eu poderia passar horas e horas falando sobre a questão de Lúcifer. Depois você pode ir em Lucas 10, que Jesus fala, vi Satanás caindo do céu. Depois você pode ir em Apocalipse 12, você vai ver que houve uma guerra no céu e que Satanás levou 1/3 dos anjos do céu e que tipifica uma guerra antes dessa situação a qual nós estamos vivendo, antes dele se tornar Satanás. Então, assim, você pode se aprofundar mais no conhecimento.
Mas eu quero te dizer que o orgulhoso será abatido e o humilhado será exaltado. Não seja como os republicanos, a Bíblia diz, aqueles que oram com eloquência, que falam palavras lindas e bonitas para ser vista diante da congregação, diante dos povos. Mas seja como aquele, acho que eu troquei os nomes, os fariseus oravam dessa forma, mas o publicano, ele ajoelhou e disse, sou pecador, sou miserável, pobre e nu. E Jesus disse, qual dos dois saiu justificado? O que importa para Deus não é sua posição espiritual, não é sua posição material, não é sua riqueza, não é sua pobreza, não é o lugar onde você está, mas que você seja justificado. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração se você puder. Pai querido e amado, que esta palavra entre no coração dos teus filhos. Que o orgulho seja agora repreendido em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Que todo espírito de Lúcifer, das trevas, de Satanás, caia por terra agora. Toda influência maligna caia por terra agora. Todo espírito de desobediência, de facção, de divisão, de fofoca, de intriga, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Tu és soberano. Pai, eu quero te pedir, assim como Jesus pediu, que sejamos um com o Pai. Eu quero viver essa plenitude e gostaria de ver a tua igreja vivendo essa plenitude, Senhor, porque eu tenho certeza no meu coração que essa revelação que vem da oração intercessória de Jesus é a unidade perfeita do corpo de Cristo, Senhor. Corpo, alma, espírito. Espírito Santo de Jesus Cristo e Deus Pai. Ele assim o pediu. E eu te peço por mim e por todos esses que estão aqui ouvindo essa palavra e por aqueles que não ouviram, mas eu já intercedo, assim como Jesus intercedeu a todos aqueles a quem o Senhor vai me dar. Para quem o Senhor vai dar, Jesus. Pai, envie esse vídeo aos confins da terra, para que a verdade do teu reino seja manifesta. Porque Satanás foi vencido e ele será destruído e chegará um dia que ele já não vai mais existir. Chegará o dia da morte, Em nome de Jesus, eu te glorifico, porque foi te dado todo o poder, toda a honra, toda a glória, no céu, na terra, no mar, de eternidade a eternidade, de geração a geração, para todo sempre. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos aqui de volta com a Escola Querigma, continuando esse tema de autoridade espiritual. E fique ligado nas novidades, entre em contato conosco nas redes sociais. Nós temos o Instagram, temos o Facebook da Escola Querigma, temos também o nosso secretariado, que é querigmaschoolff@gmail.com. Você pode entrar em contato conosco ou nos procurar nas redes sociais. Seja um dos nossos alunos, faça parte dessa equipe que quer servir o reino e fazer obras maiores. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem. Boa noite, é a pastora Elisa Viola, estamos aqui mais